aqui? Ei, aqui tá, o calor tá lá fora, pelo amor de Deus. Senhor Fernando, o senhor podia confirmar seu nome e seus documentos? Luiz Fernando Foloni, CPF 263. Senhores, nós estamos aqui para analisar a ocorrência de quebra de decoro por parte do denunciado, nos termos do artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei número 201/67, conforme disposto na denúncia e documentos anexados. Senhor Fernando, o senhor está aqui na qualidade de testemunha, por isso deverá dizer a verdade, sob as penas da lei. Para a organização e bom andamento desta oitiva, eu, como presidente, irei deferir ou indeferir todas as perguntas antes de serem respondidas. A defesa está autorizada a fazer as perguntas. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde, doutor André. Tudo bem? Senhor Fernando, eu vou direto ao ponto com o senhor, porque foi apresentada uma denúncia contra o prefeito aqui perante a Câmara Municipal para a abertura de uma comissão processante, uma cassação, uma eventual cassação, com base em uma peça do Ministério Público, onde o Ministério Público remetia para o juiz local um pedido para que fosse remetido aquele teor para São Paulo, para que fosse autorizada a abertura de uma investigação, para que fosse investigado se o prefeito teve ou não participação em alguns fatos. Tá? E eu pedi ao prefeito a liberdade, já que o senhor se colocou à disposição, de ouvir o senhor nesse plenário, porque a questão mais gravosa que é tratada nessa peça e que foi utilizada de forma genérica para tentar caracterizar uma quebra de decoro do prefeito, é uma possível participação do prefeito como mandante em um ato de violência contra um cidadão de Bariri, que é primo de primeiro grau do senhor, cresceu junto com o senhor, e que, diante disso, e pelo fato do senhor conhecer o Abelardo, desde a época em que ele, menino, agora, recentemente, atuou na campanha do presidente desta casa, Airto Pegoraro, para prefeito, em uma campanha extemporânea, onde o senhor era vice também, e dali o senhor conheceu o prefeito Abelardo, e esse relacionamento se estendeu diuturnamente, até o senhor aceitar ser vice dele numa chapa, e estar diariamente na presença dele, eu gostaria de saber se o senhor acredita que seja possível que o Abelardo, pelo comportamento dele, pelo temperamento dele, pela conduta dele no dia a dia, tenha qualquer tipo de participação nesse ato lastimável que aconteceu com o cidadão de Bariri, especialmente por se tratar de um parente do senhor. Bom, primeiramente, boa tarde, doutor André Raci, boa tarde, prefeito Abelardo, presidente Julinho, relator, vereador Edi Carlos, membro, vereador Escadinha, doutor Pedro, toda a equipe aqui da Câmara. Primeiro, a minha satisfação de voltar para a Câmara Municipal, infelizmente nesse episódio, mas o meu respeito pela Câmara, fui vereador 4 anos, presidente desta casa, e a gente queria estar numa outra ocasião aqui, mas lamentavelmente vamos colocar aquilo que é para ser colocado, né? Que seja feita justiça, que seja colocado a verdade, que seja deixado de lado o lado político e que seja comprovado realmente a verdade. Respondendo à pergunta do senhor, o Fábio Yang é meu primo de sangue, primo de primeiro grau. O Fábio é filho da minha tia Lucila, que é irmã da minha mãe, a dona Mary. Eu tenho um carinho e um respeito grande pelo Fábio, inclusive nós temos a mesma idade. Eu sou um mês mais velho que o Fábio Yang. Eu completo aniversário no mês de maio e o Fábio, ele completa no dia 16 de junho, que é aniversário de Bariri. Nós temos 46 anos.
crescemos juntos. Eu não tenho o Fábio só como primo e amigo. O Fábio é meu irmão. Nós crescemos juntos, viajamos juntos, natais e ano novos juntos. A minha tia Lucila, que é mãe do Fábio, é minha madrinha de batismo. Então, meu respeito muito grande pela pessoa do Fábio. Quando nós ficamos sabendo do episódio e teve a acusação do prefeito Abelardo, eu achei um absurdo, porque eu conheço o Abelardo, sei da índole, um pai de família, como o Fábio é também. Eu fiquei triste porque o Fábio é pai de 2 crianças, ele tem um menino e uma menina. A esposa Natália, família que a gente deu uma distanciada agora, infelizmente, por causa da política, ele tem os motivos dele, eu respeito. Hoje é nosso adversário, mas nunca será nosso inimigo. Se hoje o Fábio, a Natália, minha tia, qualquer um da nossa família precisar de alguma coisa, eu serei o primeiro a levantar a mão e falar, estou aqui para ajudar no que for preciso. E conheço a índole do Abelardo. O Abelardo, desde quando morava nos Estados Unidos, participava no meu programa pelo fuso horário. Eu estava na 91, das 6 às 8. O Abelardo participava, a gente já era amigo desde a época do pai dele, o doutor Abelardo. Saudoso doutor Abelardo. Eu tinha uma mobilete que eu tinha um medo do Abelardo, eu era menor de idade. Então, jamais partiria de uma pessoa fazer isso aí. Pela história do doutor Abelardo, pela história da dona Vilma, que inclusive é cabeleireira da mãe do Fábio e da irmã, da minha prima Anne. Então, quando aconteceu o fato, nós ficamos tristes. Eu falo, puxa vida, o cara, ele está preso, ele poderia ter falado que era o Fernando, ele poderia ter falado qualquer pessoa. Está preso, não tem nada a perder. Fala, puxa vida, eu vou puxar alguém na fogueira para diminuir minha pena. Então, foi no mais próximo, que é o Abelardo, prefeitura, toda essa converseira de latina. Mas eu não acredito, conversando com o Abelardo, com a família que nós temos, com a família do Fábio. Gente, é um pai de família. É um cara que tem um menino e uma menina, preza pela família. Quando aconteceu o fato com o Fábio, eu sou pai de 2 meninas, nós nos colocamos no lugar do Fábio. A primeira coisa que veio na cabeça nossa foi as crianças do Fábio. Eu falo que, meu Deus do céu, um vagabundo entrar lá, agredir ele, independente de tudo que vem acontecendo. Hoje ele tem o jornal dele que, durante 3 anos atacando a administração, a gente respeita, doutor André. Se ele optou por essa situação de querer agredir a administração, de mostrar o que vem acontecendo, eu falo que eu sou radialista e jornalista. O verdadeiro jornalismo é aquele que cobra, cutuca, não acusa, porque quem acusa é bandido. Mas além de mostrar o que está faltando, a gente sabe dos problemas que tem a cidade, mas muita coisa boa vem sendo feita. Só que o jornal dele em 3 anos nunca mostrou isso aí. Nunca. Então, pelo fato de ter acontecido tudo isso, puxa vida, estão batendo 3 anos no Fernando, no Abelardo, foi mais fácil para o cidadão lá acusar um cara inocente, falar que foi o mandante de um atentado, sendo que é um absurdo. E tanto é que eu estou aqui hoje, eu pedi para ser testemunha, meus amigos vereadores, Câmara Municipal, porque eu achei, quando eu soube que nós tivemos acompanhamento, que o cara tinha acusado o Abelardo, eu falei, não, me coloca como testemunha, porque o Abelardo é um pai de família, eu sou primo do Fábio Yang, as famílias se conhecem, gente, como que o Abelardo ia ser o mandante de um atentado que envolve Fábio, esposa e 2 crianças. Então, jamais, respondendo essa pergunta, eu boto a minha mão no fogo pelo prefeito, olhando no olho dos senhores, jamais está fora de qualquer cogitação um episódio desse envolvendo o prefeito Abelardo. Aproveitando ainda nesse contexto, o senhor alguma vez, quase 4 anos de convivência direta, né, desde a época da campanha do Ayrton Pegoraro para prefeito, o senhor ficou sabendo, presenciou algum ato de violência ou de agressão do prefeito Abelardo a quem quer que fosse? De forma alguma. O Abelardo, na verdade, foram 2 campanhas, né? Nós participamos da primeira campanha, onde a primeira formação, que era o senhor Neto Leone e o saudoso Dito Mazzotti, foi impugnado, e depois participamos da outra. O Abelardo entrou na segunda campanha nossa, que era, na ocasião, o Neto com a candidata Maria Pia. Abraçou a campanha, estava com a empresa dele, abandonou a empresa dele, a Cailua, trabalhava correndo para cá nos 2, mas vestiu
a camisa porque viu em nós, pela amizade que eu tenho com ele, pela amizade e o carinho que ele tem com o presidente desta casa, o Ayrton Pegoraro. Ele abraçou a campanha e foi na rua junto, pedir voto. Não era só entrando em contato com o empresário, pedindo apoio, era batendo palma, pedindo voto. Eu sou Abelardo, tá? Muitas vezes encontrava algumas pessoas que consumia a torta de frango, o salgadinho da Kailua, que ele fazia com toda a competência ao lado da primeira-dama, na empresa maravilhosa dele. E nada, sempre. Às vezes, quando tinha alguma coisa... Você sabe que, durante a campanha, às vezes tem algum adversário que você encontra na rua, ou um eleitor que é contra, xinga, fala alguma coisa, sempre, na tranquilidade. É um italianão, fala alto, mas sempre apaziguando. Gente, vamos embora. Vamos focar no trabalho, vamos sair pedir voto. Nós temos uma campanha para seguir. Sou testemunha disso porque saía todo dia com o Ayrton e jamais se envolveu em qualquer coisa, em qualquer discussão. Nesses 2 anos e 10 meses, praticamente, aí, de mandato, o senhor viu em alguma oportunidade o prefeito Abelardo hostilizar algum opositor político, especialmente uma autoridade, algum vereador, ou até mesmo algum servidor municipal? De forma alguma. A gente está sempre no dia a dia. Eu fico mais na parte da manhã aqui na prefeitura, né? Na parte da tarde eu me dedico às minhas filhas. Hoje eu acordo 3 horas da manhã, estou no ar das 4 às 7 na Clube Rádio que eu trabalho, e depois fico na parte da manhã. Às vezes acabo não vindo por algum compromisso com a minha família, alguma coisa, mas nunca. Eu falo sempre que o Abelardo é uma pessoa que, às vezes ele fala alto, o jeitão dele conversar italianão, como eu falo também, mas jamais, por momento algum. E isso foi desde quando nós fizemos a nossa convenção. Eu até comentei na convenção nossa que a eleição ela é pesada, então tem muitas ofensas. Eu sempre comentei, falei, vamos, quando vier uma ofensa, vamos devolver com proposta de trabalho, carinho e respeito. E o Abelardo, graças a Deus, ele seguiu essa conduta junto comigo. São 3 anos que a gente leva pancada, a gente hoje é a vidraça. É natural de uma administração, você está comandando a cidade, vão ter os elogios, vão ter as críticas, a cobrança, mas por momento algum, por mais que você esteja trabalhando, correndo para lá, pode ser uma ofensa mais forte ou menor, nunca ofendeu nenhuma pessoa, nunca, sempre com respeito. Eu vou dar um exemplo aqui com 2 nomes rápidos. Laudecir Leonel e o Gilson, do sindicato, que inclusive é o autor da denúncia. Eles são opositores ao governo Abelardo e eles, principalmente, hostilizaram, já agrediram, ofenderam o Abelardo em redes sociais? O senhor Laudecir Leonel é um cara que é comunicador, respeitado no meio da imprensa. Trabalhei ao lado do Laudecir no Sistema Beluz de Comunicação. Eu trabalhava na 91 e ele trabalhava na Rádio Cultura. E, lamentavelmente, dentro do jornal do meu primo, ele tem uma página que ele gosta de atacar. O sonho dele é ser vereador, ser prefeito. Só que, enquanto ele ficar nessa conduta, ele não vai chegar a nada, infelizmente. Respeito a pessoa dele, cumprimento ele na rua normalmente, mas sempre usa, principalmente das redes sociais ou, às vezes, do jornal para atacar a administração. Jogar a população contra a administração. Tem uma matéria aqui que estava no Jornal Noticiante, ou melhor, no Bariri em Foco, que era a página dele. Bomba, bomba, bomba. Abelardinho vai perder a empresa Yang Loteamentos, que deve ir para Bauru no ano que vem. A empresa baririense Yang deve se mudar para Bauru no ano que vem. Hoje a empresa emprega 120 funcionários diretos. O proprietário Fábio Girotti Yang apresentou 3 projetos de ampliação das empresas ao prefeito que não foram analisados e nem deu respostas. Conclusão, a empresa vai deixar a cidade, resultado de um governo incompetente que não pensa na cidade, na arrecadação de impostos e muito menos nas pessoas que dependem de seus empregos. Lamentável. Então ele colocou isso na página dele, que eu saiba, a Yang está em funcionamento até hoje. Aí. A sede da Yang, os funcionários, a equipe. Então, são coisas assim, eu sempre falo que é um grande jornalista e radialista. O senhor tem ciência também que o Gilson constantemente apresenta denúncias no Ministério Público contra a administração e o prefeito Abelardo. Exatamente. O senhor tem algum grau de parentesco com o Gilson ou com o Laudecir?
Nada. O senhor considera que o peso político do Laudecir e do Gilson para o dia a dia é maior do que o do empresário que foi vítima das circunstâncias aí recentes? De forma alguma. Eu falo até que o Gilson, quando presidente da Câmara, quando o presidente desta casa, por 2 ou 3 vezes, solicitou essa tribuna, e independente, eu nunca vejo sigla partidária. Quando é um assunto importante, eu sempre vejo a população, a cidade, sempre foi cedido espaço para ele aqui. E embora eles constantemente façam críticas e denúncias, o senhor conhece algum ato de violência que tenha sido praticado pelo senhor Abelardo, prefeito municipal, por qualquer um dos dois? De forma alguma, doutor André. É que eu falei, batem, falem, mas a gente sempre... E muitas pessoas nos questionavam na rua. Puxa vida, os caras estão batendo, vocês não vão fazer nada? Eu falei, não. A satisfação nossa, primeiro para Deus, para Nossa Senhora, segundo para a população de Bariri. Segue o jogo, segue o trabalho, foco no trabalho e deixa que bate. Saudoso Aristides Poloni, meu pai, foi vereador por 12 anos. Foram 2 mandatos de 6. Meu pai era muito sábio, era agricultor, pessoa humilde. Me ensinou 2 virtudes, humildade e honestidade. E a outra, você quer ver o seu adversário perder, é falar mal dele. Então deixa que bate. Foi a conduta que nós escolhemos. Eu falo, puxa, nós vamos ofender para quem? A gente tem criança, tem família, tem esposa, deixa que fale sozinho. Um último ponto. Nosso relator, vereador Ed Carlos, se coloca nos trabalhos dessa casa como vereador de oposição. Sim. Inclusive é duro na utilização da tribuna contra a administração, praticamente em toda a sessão. Sim. Chega a adjetivar o prefeito, chega a utilizar a sua imunidade parlamentar da tribuna para ofender, para injuriar, para difamar, para caluniar o prefeito. E eu lhe pergunto, apesar disso tudo, alguma vez o senhor observou ou o senhor constatou qualquer medida do prefeito Abelardo, diretamente ou através de terceiros, para tolir o direito do vereador de exercer a sua função como vereador? De forma alguma, pelo contrário, tristeza no coração, porque no período da campanha, até conversei com o vereador Ed Carlos, uma pessoa que eu respeito, no meio da campanha, nós conversamos juntos, falou, Fernando, ganhe quem ganhar, vamos trabalhar pelo povo. Conversamos na residência dele com todo o respeito. Então, a gente sempre imaginava, e no começo esteve ao nosso lado, acompanhando. E a gente acompanha as batidas de boca, os questionamentos. O vereador é fiscalizador, ele tem que cobrar. Mas, às vezes, alguns vereadores desta casa, não só o vereador Ed Carlos, mas outros vereadores acabam pegando pesado. Eu tenho aquele ditado, falando a nível nacional, a pessoa que aponta o dedo na cara, eu vou falar de você, doutor André, eu tenho que ser igual ou melhor que o senhor. Eu falo que se a gente tiver alguma coisa pendente, você não tem credibilidade de cobrar alguma coisa, de falar alguma coisa, porque, puxa vida. Então, eu sempre falo para todas as pessoas, em todos os âmbitos, Câmara, Prefeitura, Congresso Nacional, que vira e mexe, tem as brigas dos deputados ali, a pessoa que aponta o dedo na cara e cobra alguma coisa, ela tem que ser igual ou melhor. Tem que tomar cuidado, às vezes, no que fala, porque, puxa vida. Mas é lamentável as coisas que acontecem. A gente recebe com tristeza, mas focando no Abelardo. Nunca agrediu ou deixou de fazer alguma coisa, pelo contrário. Tristeza no coração. O senhor acredita que o prefeito Abelardo tenha pedido para o ex-vereador Wagner para que tivesse praticado qualquer ato de violência em relação ao vereador Ed Carlos? De forma alguma. O Ed Carlos é um pai de família, é um cara que está aqui nessa casa pelo 2º mandato. Jamais. Primeiro é uma autoridade, segundo é um pai de família. O Abelardo carrega a família no coração. Jamais partiria dele de pedir para Vaguinho, para qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa. Isso não existe, está fora de cogitação. Para a gente finalizar, é comum no meio da política terceiros, pessoas, colocarem palavras na rua, na boca de prefeito, de vice-prefeito, de vereador. É comum acontecer isso? Olha, eu falo que... Palavras e atitudes, por favor. Eu falo que a gente está tendo muitos juízes e promotores em redes sociais, na rua, né? Eu até pedi para estar aqui hoje participando, porque às vezes até a
pessoal, pô, ouvi, será que o Fernando também mandou bater no primo? Até isso cheguei a ouvir falarem de mim. Mas colocam... Porque, afinal de contas, o senhor também se manifesta em relação ao prefeito Abelardo como seu irmão. Exato, os dois. Muito próximo. Demais. Sempre no aspecto político, não administrativo, mas no aspecto político, sempre muito próximo do Abelardo. Com certeza. Então o senhor também foi cobrado em relação a isso? Foi cobrado também, porque sabem da nossa amizade, sabem do nosso carinho, do nosso respeito. Nas entrevistas eu trato o Abelardo como se fosse o meu irmão. Falando em colocar palavras, voltando na pessoa do Fábio Yang no jornal, e como as pessoas gostam de, tipo assim, jogar a administração contra a população. Nós tivemos um questionamento uma vez, até um requerimento pedido pelo nobre vereador Edir Carlos a respeito do cartão corporativo. O cartão corporativo, o vereador sabe muito bem disso, já acompanhou a gente em algumas viagens, Julinho, Escadinha. O cartão corporativo é usado por diretores, prefeito ou vice para pagar o combustível, a alimentação. E na ocasião teve a AgriShow em Ribeirão Preto. O Jornal Noticiantes fez um questionamento. Isso caberia um processo que eu ia levar uma grana boa para o bolso. Mas aí que eu falo que entra a família, entra o respeito e entra a conduta de um vice-prefeito e de um prefeito que não vai atacar, não vai agredir. Na ocasião eu poderia ter entrado com um processo de calúnia e difamação contra o Jornal Noticiantes e o senhor Fábio Yang, porque jogou a minha pessoa contra a população como se eu tivesse gasto o cartão corporativo no Ribeirão Rodeio Music. A equipe dele foi tão com pressa de pôr a notícia que erraram até o nome da festa. O Ribeirão Rodeio Music, nós fomos convidados para conhecer a estrutura, a possível estrutura da festa, porque a gente estava para planejar a festa em 2022 e a gente estava pensando em trazer o circuito Brahma de rodeio. Então o Matheus Calil, que é o representante participando lá, falou, viu, venha conhecer a estrutura para, quem sabe, dê certo de estar vindo para cá. Essa festa, ela aconteceu de 20 a 23 e depois finalizou no dia 30 de abril. Eu, Abelardo, com as nossas esposas, estivemos lá no dia 20 de abril, que foi um sábado. Inclusive, se os nobres vereadores quiserem, eu tenho as cópias aqui. Inclusive, nós fomos com o meu carro possui o tag do Sem Parar. Está aqui o horário, a rodovia, a placa do carro, está no nome da minha mãe, porque nós compramos pelo PCD, plano com pessoa com deficiência. Então, está tudo certinho, caso vocês queiram dar uma olhada. E na ocasião, o Jornal Noticiantes colocou assim, ele tinha feito uma matéria, aí até questionaram, o vereador tinha pedido um requerimento, querendo saber informações do cartão corporativo, e na matéria, eles colocaram assim, deixa eu pegar aqui, cartão corporativo. Por falar no vice-prefeito de Bariri, nesta semana o vereador Edir Carlos dos Santos protocolou o requerimento questionando o ato que formalizou a implementação do cartão corporativo em relação a gastos, quem tem acesso à posse do cartão. Aí vem o Jornal Noticiantes. Fica a pergunta, então, para o Fernando Foloni. O uso do cartão corporativo na mesma data do Ribeirão Rodeio Fest, aqui está errado o nome da festa, Ribeirão Rodeio Music. Na mesma data do Ribeirão Rodeio Fest, também inclui suas despesas, ou seja, a AgriShow, ela aconteceu do dia 25 ao dia 29, de segunda até uma sexta-feira. Nós estivemos no sábado, dia 20. Então não foi usado o cartão corporativo, eu fui com o meu carro, paguei o dinheiro do meu combustível. Esse episódio que o senhor conta, ele deixa bem claro o seguinte, foram inúmeras oportunidades, críticas feitas por esse jornal, a pessoa do prefeito Abelardo, ao senhor, situações, questões pessoais, muito mais graves, talvez, provavelmente, para o íntimo de cada um de vocês, do que uma denúncia no Ministério Público, como tantas outras que eventualmente tinham acontecido, e ainda assim vocês não agiram, vocês não tiveram nenhum tipo de ação em relação a isso, correto? Correto. Então isso reforça, inclusive, no senhor, o sentimento de que o Abelardo não tem nada a ver com o que aconteceu recentemente com ele. Nada a ver, nada a ver.
Foram 3 anos a gente recebendo críticas, jogando a população contra a gente e sofremos calado. Ficamos na nossa, respeitando a opinião de cada um e seguindo em frente com o nosso trabalho. Tá. Só para a gente finalizar, a última pergunta. O senhor alguma vez recebeu algum tipo de denúncia, ou o senhor sabe alguma situação, alguma história de algum ato de corrupção praticado pelo prefeito Abelardo? De forma alguma, jamais. Pelo contrário, eu participei uma vez, antes da gente assumir, teve um caso interessante, eu já sabia da conduta dele, já sabia do cara que é, do berço que veio. Eu falo que saudoso, quem teve a oportunidade de conhecer o doutor Abelardo, sabe do que eu estou fazendo, sabe do que eu estou falando e sabe do berço de onde veio. A mãe dele, que é uma lutadora, trabalha o dia todo ali. Nós tínhamos o escritorinho dele ali na Cláudio Honor, que era a empresa Cailua, parte burocrática, tudo. Nós vencemos a eleição, umas 2, 3 semanas depois, veio um cidadão com uma malinha, com algumas apostilas, apresentando para a gente e tal. Olha, já tem um estudo aqui de Bariri, de quanto vai ser gasto de material. Aí ele falou o valor de quanto seria para distribuir para a rede de ensino e tal. E tinha um valor embaixo na folha. Falei, meu Deus do céu, Olhei para o Abelardo e falei, o que vai sair daí? Aí o Abelardo questionou o valor que estava embaixo. Mas o que é esse valor? Caso dá um jeitinho, isso aqui é o dinheiro para você, é um dinheiro para o vice. Sabe qual foi a atitude dele, doutor? Companheiro, a mesma porta que o senhor entrou, o senhor suma daqui, seu vagabundo, que o senhor não está lidando com bandido. Então, a confiança na minha pessoa com ele, eu passei a ter mais credibilidade, mais respeito, mais carinho, e pedi para estar aqui, porque tenho certeza absoluta que não participou de nada. O cidadão lá que jogou o nome dele na fogueira, já está no chilindró, foi uma forma de tentar abafar a pena dele, tentar achar um culpado para que aconteceu. E esse tipo de denúncia vazia sobre corrupção, o senhor conhece, sabe se é comum aqui em Bariri, inclusive em relação a outros políticos, outras autoridades políticas, outras administrações, porque aqui parece que é comum, né? E Bariri não tem paz para trabalhar numa gestão. Muita coisa acontece, doutor André, muita coisa acontece. Tanto é que a gente sabe nos bastidores. Sabe não, eu falo que eu estou na rádio, a informação vem até nós. A informação chega 24 horas, telefone que toca, é o WhatsApp, alguma informação. Sempre falo no começo da conversa nossa que, quando você for criticar, falar alguma pessoa, você tem que ter moral. Doutor Pedro, eu vou falar do senhor, eu tenho que ser igual ou melhor que o senhor. Se eu for um cara que tiver alguma coisa que me penalize, eu não tenho moral de cobrar isso do senhor. Então, nos bastidores, a gente sabe que tem vereador que batia em ex-mulher, a gente sabe de casos de carro que foi dado para vereador, a gente sabe de igreja que tinha sido aluguel pago em outras administrações. Então, a gente sabe de tanta coisa. Vereador que tem uma pressa de acelerar as coisas para querer prejudicar alguém. Então, eu até sugiro da comissão, eu falo que a gente não está com a imprensa aqui, eu estou de cara aberta, gostaria que a imprensa estivesse, mas como é uma comissão processante, já que nós estamos, o Abelardo como prefeito e eu hoje como vice-prefeito, a gente poderia, fazer porque estão revirando a vida do prefeito, poderia pegar, a minha vida também, desde parte de banco, sigilo telefônico, e como hoje nós somos autoridades, eu dou a sugestão de fazer isso com o prefeito, com o vice, com os 9 vereadores, com vereadores que passaram lá atrás, porque às vezes muita coisa ficou para trás e, passou batido, ninguém fala nada. Então, quando alguém for apontar o dedo na cara, essa pessoa tem que ter credibilidade para falar e para cobrar. Tem até conversa voando aí de fornecedor que fez Pix para vereador. Então, de cara lavado, estamos aqui com 2 advogados, vou até sugerir isso. O Gilson não entrou como um pedido, abrindo um processo contra o senhor? Vamos fazer um pedido, através do Ministério Público ou da Câmara, para fazer um raio-x da vida nossa,
Bota na roda. O telefone seu, conta bancária, minha, dos vereadores, e vamos ver o que vai dar. Eu agradeço. A comissão tem perguntas? Não tem pergunta, senhor presidente. Peço que todos os senhores aguardem por um instante até que seja impresso o depoimento para que todos possamos assinar. Tem que assinar alguma coisa? Olha. Sair na ata isso. Pedro, você não tem que estar na ata? A convocação, a intimação. Precisa estar na ata? A questão da próxima audiência, segunda-feira? Colocou? Então, pode falar. Fala. Fenômeno. Fala agora pra eles. Viu que calor que é esse, cara? Doutor, fica convocado, intimado o senhor e o prefeito para a próxima audiência. 23. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Ui. Ô, meu bem, esticar as perninhas, eu tô crescendo de lado, meu nobre. E eu de Papai Noel no final do ano com aquela barba. Mas o calor de dezembro é diferente disso. É calor úmido. Esse aqui é calor seco. Muda, né? Todo ano a gente fala, vai ser bom, mas dá uma amenizada. Aí já é aquele calor tipo uma sauna, né? É mais ameno. Esse aqui queima. Pelo amor de Deus. Meia hora marcada no relógio. Você pisava em cima dela, ela fazia assim, travava. Viu, o agricultor que ficava na roça, você não aguenta, cara. Blusa protetor. E olha lá. Colocar aqui, ó. Mas se ficar aqui perto de mim, então. Começa a cozinhar, começa a pôr isso. Então. E meio que eu pego a fichinha lá do empregado frango lá dentro, que é letra miúda, tem que levar o papel aqui, ó, pra ver. O ajudante fala assim, o que você está fazendo? Estou vendo o que é aqui. Mas aí longe.
exposição que o doutor André pediu. Não, mas o Fernando está dispensado. Senhor Fernando. Dispensado. Obrigado. Presidente.